Na época tinha um curso de design gráfico, acho que é gráfico, produto e web, na época. Logo depois esse curso morreu e virou só o curso de design gráfico, né? E na apresentação eu vou falar um pouco mais como é que foi essa transição, que de repente vocês vão precisar, se estiverem interessados nessa carreira, né, de jogos digitais. Mas acho que por enquanto, só para o pessoal também não perder, ainda falta 5 minutinhos, se tiverem alguma coisa, alguma dúvida, ou alguma coisa que vocês querem, se estão com vontade que eu converse depois com vocês, ou até sobre um pouquinho da apresentação poder falar, coloca aí. Obrigado. Essa camisa é da, acho que Renner, eu acho. Então, se tiver alguma coisa, algum tópico específico que vocês queiram falar, que vocês queiram que eu fale, não sei quantos de vocês estão interessados em trabalhar com jogos, quantos de vocês só estão aqui para dar uma olhada para saber, ou de repente vocês não sabem o que vocês querem da vida, e só estão interessados mesmo em começar a ter algum norte aí do que fazer. Deixa eu só dar aqui, mutar. Já tem uma pergunta aí para ti. Vamos ver aqui. Experiência no meu primeiro trabalho em jogos. Cara, na verdade, sim. Eu comecei, foi meio torto, assim. Eu, na verdade, abriram um setor de jogos aqui na empresa e eu acabei sendo transferido. Então, na verdade, eu nem tinha exatamente uma pretensão, nem uma ideia de como seria trabalhar com isso. Então, o primeiro trabalho, os primeiros passos que eu tive como game designer foi meio complicado, porque eu também não sabia nem o que fazer ou como trabalhar. A parte boa foi que logo em seguida contrataram algumas pessoas que já tinham muito mais experiência. Então, não sei se vocês já viram o pessoal da Joy Masher, que é a Thaís e o Danilo, né? Eles fizeram Oniken, fizeram Blazing Chrome. Eu trabalhei com a Thaís e ela meio que, assim, ela foi minha mentora, então isso ajudou muito, né? Entender como funciona, o que não é. E, na verdade, as pessoas aqui pelo menos na Black River, muita gente já entrou, muita gente já saiu, então a gente tenta aprender de vários backgrounds diferentes e você acaba vendo, assim, que não tem uma origem única e não tem também uma fórmula pronta, né? Vocês vão ver na apresentação que eu vou abordar muito mais alguns pontos gerais, mas não existe uma fórmula. Tipo, se vocês estudarem isso, se vocês fizerem dessa forma, vocês estão na indústria de jogos, né? Mas o primeiro projeto foi muito aprendizado, mas em questão de qualidade, é que a gente sempre fala, né? O primeiro jogo que você faz, você nunca vai estar 100% feliz. Eu vou, a Deijiane perguntou, mas eu vou só continuar que o Ranulfo está falando. Isso, a maioria dos meus projetos que eu fiz aqui na Black River foram em realidade virtual. Eu até vou mostrar depois alguns pontos do portfólio, vocês vão ver. Qual o meu jogo favorito? Jogo favorito depende da época. Deixa eu ver, agora, porque eu não tenho um jogo favorito da vida, assim, né? Deixa eu ver agora, o que eu tenho jogado bastante? Risk of Rain 2, tá em Early Access, mas é muito bom. Um jogo bem memorável, hum, hum, Shadow of the Colossus. Eu acho que é um que eu sempre penso nele com muito carinho. A série Metal Gear também, gosto muito do trabalho do Kojima. Deixa eu ver, deixa eu separar aqui. Cadê a apresentação? Aqui. Mais um minutinho. Acho que já pode ir começando, né? É esquisito, né, fazer apresentação online, assim, porque a gente não vê as pessoas, a gente não ouve as pessoas. Uma situação meio esquisita. Mas a gente está aqui te ouvindo. Primeira vez que estou fazendo também, assim, de apresentação online, então, qualquer coisa, só dá um toque. Deixa eu jogar aqui minha tela para vocês.
Tranquilo. Qual o primeiro jogo que eu joguei? Como era o meu portfólio? Tá, eu vou lembrar dessas perguntas. Mas o primeiro jogo que eu joguei, eu acho que foi Mario Kart, de Super Nintendo. Ou isso ou foi Pokémon, no Game Boy. Ah, vocês estão vendo a apresentação? Só perguntando aqui. Beleza. Legal, então. Vamos começar. Olá para todo mundo. Algumas pessoas, eu vi que entrou um pessoal, né? Meu nome é Mamoru Miyagawa. Tá aqui escrito grandinho para vocês lerem. Eu sou, para quem não conhece, esse é o pessoal da Black River. Algumas pessoas da foto saíram, algumas pessoas entraram. Uma foto relativamente atual. Essa é a galera. Eu tô aqui no meio, junto com os outros game designers e artistas e modeladores 3D e todo o time. Esses aqui são os jogos que eu ajudei a produzir junto com o time. Então, aqui tem... desses 5 títulos aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4... Na verdade, desses 5 títulos, todos eles foram para a realidade virtual, menos o do cantinho, que tem o bichinho verdinho sorrindo, que ele também foi uma versão para celular. Então, esses são os títulos lançados, né? A gente tem outros projetos que a gente tem feito, alguns a gente não pode falar ainda porque não foram lançados, outros ainda estão já em processo de lançamento, mas de qualquer forma, se vocês seguirem a página Black River, vocês vão poder ver alguma coisa atual. Tá, acho que interessa para vocês como é que foi essa minha trajetória, né? Eu sou formado em design gráfico, e eu também trabalhei como designer gráfico em outras empresas. E como é que foi essa minha transição para design de jogos? Muita gente tem aquela pretensão do, sei lá, eu sonho em trabalhar na indústria de jogos. Eu, na verdade, como criança, eu sempre pensei, pô, deve ser legal trabalhar com jogos, mas eu nunca pensei que um dia fosse trabalhar com jogos de fato. O que aconteceu é que na minha empresa atual, antes da Black River existir, só como Cydia mesmo, eu trabalhava como designer de interface. Então, na verdade, eu comecei como designer gráfico, trabalhando com material gráfico mesmo. Então, para vocês terem uma noção, eu trabalhava preparando material para impressão, fazia catálogo, livros, folders, fazia diagramação. Era uma coisa muito mais impressa, assim, sabe? Muito mais física. E aí, eu tive a oportunidade, fui estudando, porque eu achei interessante essa transição do design de interface, né, que seria a coisa mais digital, trabalhar com interfaces tipo de celular, software, programas mais nesse sentido. Então, eu estudei para conseguir entrar nessa área. Isso já foi depois de formado, porque na minha formação não abordou esse tipo de assunto. E aí eu consegui uma vaga aqui no Cydia. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a pegar experiência, entender como funciona UI, UX, me aprofundando bastante nesse sentido, ainda mais porque na época, apesar de não ter explodido ainda na época do design de interface, mas era muito interessante trabalhar com isso, porque era uma prospecção melhor de você conseguir mais oportunidades e trabalhos mais interessantes. E aí acabou que com o tempo teve interesse do Cydia em criar a Black River Studios, que seria um setor de games dentro do Cydia, e criaram. Só que criaram com uma ideia, com uma vontade de fazer, mas não tinham as pessoas para fazer. Na época, então, eu fui transferido, eu era o designer de interface e fui colocado como game designer. E eu, na verdade, foi um caminho bem complicado, meio torto, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que eu precisava estudar, eu não sabia que tipo de abordagem eu precisava, qual tipo de material que as pessoas esperavam de mim. Então, eu comecei a estudar a parte, foi bem suado, foi bem complicado, e ainda assim não era o suficiente. Mesmo porque material na internet é bem complicado, porque você tem todo tipo de informação, mas você também não tem nenhum tipo de filtro. Logo em seguida, depois que começou o time de games, eles contrataram algumas pessoas. Dentre elas tem o Ronaldo Coimbra, que ele trabalhou na Gu, e também tem a Thaís Whaler, que ela é da Joy Masher,
ainda é da Joint Mesh, na empresa dela com o Danilo, e eles fizeram vários jogos. E a Thaís basicamente me mentorou. Então, nesse tempo em que, desde o primeiro projeto que a gente fez, foi, na verdade, uma aula, assim, aprendendo o que esperava de mim, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, quais eram as expectativas e o que tipo, é interessante, o que não importa. E, basicamente, foi essa trajetória meio esquisita. Conforme, assim, as pessoas na Black River Studios, a gente já, sempre elas entram e também vão indo embora. Então, conheci muita gente. Então, acho que contando foi então a Thaís, teve o Ronaldo, Coimbra, Pedro Tiers, teve Close Cunha, então foram Beto, Marcelo, Gabriel, então foram cerca de 8 ou 9 game designers que entraram aqui. E alguns deles saíram, né, claro. E conversando, entendendo como é que foi a trajetória deles também, você acaba vendo que não tem exatamente uma resposta. Você, por interesse, se você buscar, se você realmente quer isso para sua vida, você vai achar oportunidades para isso, mas não tem uma fórmula pronta. Mas assim, eu posso falar para vocês o que vocês querem. Vocês podem trabalhar na indústria de jogos com várias skills diferentes. Vocês podem ser artistas de efeitos visuais, pode ser modelador 3D, pode ser programador, pode ser game designer. Então, eu vou falar para vocês a minha perspectiva de game designer e o que vocês precisam saber para serem game designers bem-sucedidos. Então, basicamente, o que vocês precisam saber é tudo. Isso é uma resposta meio seca, mas na verdade é porque quando você para pensar como funciona o game design, que na verdade game design, apesar de ser bem diferente de outras áreas do design, ele também usa a mesma base. O design, ele é a lógica de você conseguir organizar um projeto, você conseguir comunicar. E da mesma forma que outros tipos de designer, você precisa ser multidisciplinar. Então, só para vocês terem uma ideia, eu que vim de design gráfico e virei game designer, é um exemplo. E esse conhecimento que eu tive como designer gráfico, noções de diagramação, noções de teoria de cor, como você consegue usar a psicologia das pessoas e a expectativa delas para conseguir colocar elementos na tela ou organizar ideias dentro disso, outras pessoas, todos os outros profissionais que eu trabalhei, nenhum deles era formado em jogos digitais. Então, já trabalhei com pessoas que eram jornalistas, engenheiros da computação, pessoas que eram formadas em moda, arquitetura, história. Então, o grande ponto é que, sim, a base do design é muito importante. É importantíssimo vocês entenderem como funciona, como se estrutura. Isso ajuda vocês a terem uma forma mais fácil de se comunicar. Mas todo o conhecimento que vocês tiverem, independente da área que vocês escolherem, pode ser usada dentro de game design. Até para vocês colocar um exemplo assim, um pouco mais na indústria para vocês, não sei se vocês conhecem o jogo Persona 5, é um RPG japonês bem famoso, foi considerado acho que um dos melhores do ano quando foi lançado. E o jogo, ele tem uma feature, ele fala muito sobre café. E ele fala de café de uma forma muito profunda. E basicamente, quando a gente vai pegando as informações e vai vendo, o motivo pelo qual tem tanta informação sobre café e o jogo fala de forma muito profunda sobre café, é porque um dos desenvolvedores, como é que é a palavra? Ele conhece muito, ele é muito aficionado por café. Então ele conhece muito, ele consome, ele vai atrás, ele pesquisa, ele estuda. Então isso é uma característica que ele quis colocar no jogo, porque é uma coisa que ele conhece e ele gosta. Então isso e virou uma característica do jogo. Tem partes do jogo que você, na verdade, sai para tomar café com alguém, e aí isso vai desenrolando em uma informação sobre o café de origem arábica, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. O jogo, por exemplo, Overcooked, ele é um jogo que você tem que organizar uma cozinha com outros jogadores. Aliás, ele é um ótimo jogo se vocês quiserem perder amizades. Ele é como se fosse um Uno digital, eu acho, né? Você consegue brigar com os outros de forma bem cooperativa. Muito bom. E o jogo, ele, na verdade, fala de cozinha porque um dos desenvolvedores trabalhou numa cozinha por muito tempo. Então, ele trabalhava
acho que ele trabalhava lavando prato e preparando alguns pratos também. E com esse conhecimento que ele teve na vivência da cozinha, ele teve a ideia de, eu sei como funciona, eu acho que eu consigo estruturar. Ele falou, minha visão do trabalho na cozinha é a visão de trabalho cooperativo. Então ele imaginou, isso aqui é caótico. Então ele quis pegar e falou, olha, eu acho que a gente consegue fazer um jogo disso. Então Overcooked, que é um jogo, acho que pelo real, trabalhando na cozinha. E até um outro exemplo, dando vários exemplos, né? O jogo é uma perspectiva de... Quem conhece a série God of War sabe que o jogo é sempre um jogo meio violento, sanguinolento. Ele era interessante historicamente, mas ele também era meio raso em questão de personagem, né? O Kratos sempre foi um personagem meio bruto e é isso. Quem jogou o último God of War sabe que mudou muito essa perspectiva, né? A relação dele com o filho dele é uma coisa muito bonita, o jogo é muito diferente, e parte disso, na verdade, foi porque o diretor do jogo teve um filho. E essa vivência de ter o filho, de cuidar, crescer, fez ele mudar. Então, é muito interessante, assim, as coisas que você vive, e é isso que eu digo, não é só o estudo de vocês, não é o curso que vocês vão fazer, os hobbies que vocês têm, o trabalho, tudo que envolve a vida de vocês, as experiências pessoais, os hobbies, isso tudo vai ajudar. Isso tudo é importante vocês encontrarem uma forma de vocês pegarem isso e colocar em prática numa produção de jogos, no, no desenvolvimento de jogos. É muito importante também para o game designer saber se comunicar. E quando eu falo saber se comunicar, não é que eu espero que vocês saibam falar ou saibam escrever, não é sobre isso. É sobre vocês conseguirem entender e ter empatia de considerar que duas pessoas no time podem ter backgrounds diferentes, podem ter formas de pensar diferentes, e vocês têm que conseguir uma forma de comunicar que consiga alinhar essas duas pessoas diferentes. Porque você, como game designer, você vai estar estruturando o projeto, você vai estar documentando mecânica, criando sistemas, e só que isso tem que ser entendido pelo time todo. A sua documentação, a forma como você fala, a forma como você vai passar essa ideia, você precisa saber uma forma de que seja fácil de entender por todo mundo. E não é sobre escrever bonito, e não é sobre gramática correta, é justamente sobre conseguir entender que, de repente, aquele meu amigo, aquele meu colega que trabalha numa tal área, ele entende de forma muito mais visual. Então, de repente, para ele, eu posso trazer uns desenhos, uns gráficos, isso vai ajudar ele a entender mais fácil. Mas para esse meu outro amigo, que ele é muito mais processual, eu consigo, de repente, descrever melhor no bullet point e ele vai entender. As duas pessoas vão entender a mesma coisa de formas diferentes. Então, isso é muito importante. Conseguir se comunicar, saber se comunicar, é um ponto muito importante. E outra coisa é que, quando a gente fala de game design, o game designer, na verdade, existem outras facetas, né? Você consegue se especializar em outras áreas dentro do game design. Existe o game design, o generalista, né? Que é muito comum em empresas pequenas ou times independentes, você tende a ter o designer mais generalista, é o que faz tudo. Mas vocês podem sim, se vocês têm também a pretensão, de repente, de trabalhar numa empresa grande, uma Ubisoft, uma Blizzard da vida, a Riot Games, enfim, eles trabalham com especialistas nisso. Então, você tem o level designer, o cara que faz e monta a fase. E não é só montar para ficar bonito, ela tem que ser funcional, ela tem que ser interessante. Tem o designer de narrativa, que não é o cara que escreve a história do jogo, mas é um cara que vai entender como é que eu consigo passar essa informação, como é que eu consigo fazer o cara sentir medo, sentir alegria, como é que eu faço ele entender a história do mundo, às vezes sem dizer nenhuma palavra, né? E tem também o designer de sistemas, é o cara que monta como é que funciona, como é que vai ser o cálculo matemático para estruturar esse sistema. Então, quem, sabe, de repente, joga League of Legends, sabe que o jogo ele é extremamente pesado de sistemas. Então, como é que eu consigo colocar esse ataque, mudar esse ataque sem que ele quebre em relação aos outros personagens? E como é que vai funcionar o sistema de armadura? Como é que vai funcionar o sistema de dano mágico? Então, o jogo é o que o cara falou aqui, ó, extremamente matemático.
E isso faz parte do design de sistemas. Então, existem outras, outras facetas do game design que vocês podem explorar. E também, acho que é importante colocar o que não é game design. Quando a gente fala do game designer, a gente tem muito comum encontrar na indústria pessoas que têm a ideia errada do que é. Então, vamos começar dizendo que não é o diretor do jogo, tá? Eu, como game designer, eu não mando ninguém. Eu não sou chefe de ninguém. Eu faço parte do time, eu trabalho junto com o time. Eu tenho visões sobre como funcionam alguns sistemas, como funcionam mecânicas, mas eu não estou dirigindo o trabalho das outras pessoas. Eu não estou mandando nelas. É um trabalho muito mais cooperativo. Claro que a gente pode ter, por exemplo, um produtor que ele vai conseguir falar, eu tenho a ideia do produto, eu consigo ver o produto pronto e eu consigo dizer que falta isso, isso, isso para vocês alcançarem esse objetivo. Mas o game designer não é chefe dos outros. Ele só é uma pessoa que está dentro do processo. Não é o cara das ideias, tá? Sendo bem sincero, qualquer pessoa pode ter uma ideia. Qualquer criança consegue ter uma ideia. Então, ter uma ideia de jogo não faz ninguém um game designer. Faz só uma pessoa que tem ideias. Pode ser uma pessoa criativa, mas não é um game designer. O game designer, na verdade, consegue pegar essa ideia e viabilizar. Então, não é sobre ter a ideia, eu pensei no jogo que é isso. Tá, mas como é que ele funciona? Quais são os sistemas que vão dar suporte para esse jogo acontecer? De repente, que tipo de narrativa você espera para esse jogo? Se esse jogo for interessante para ter narrativa, né? Também é um escritor de histórias. Escrever histórias faz você um escritor. Faz você uma pessoa que sabe contar histórias, mas não faz de você um game designer. Você pode usar todas essas facetas para reforçar algum ponto em game design, mas ser o escritor de histórias, ser o cara das ideias, ser um diretor, não te designer. E também ser um jogador profissional não significa ser um game designer. Bem longe disso. Acho que é importante citar. Um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor de como é que funciona esse processo, bem rapidamente, né? Do que é o game design, colocando o exemplo do jogo Mario, né? Que é um exemplo clássico. Quem nunca jogou, pelo menos sabe o que é. Então, o que seria a ideia do jogo? Eu tive a ideia de um cara que vai correr e ele vai matar uns bichinhos e no final ele pula na bandeira. Pô, legal. O que mais pode ser uma ideia? Ele de repente pega um cogumelo e cresce. Pô, legal. Só que isso não é o suficiente. Isso é só a ideia do jogo. Pô, legal, consigo entender o que você disse, mas tá, como é que funciona? Quando você para pra pensar no Mario, ele é um jogo, apesar de ser um jogo simples de jogar, ele é simples de jogar porque ele foi bem feito. Então, quando você para pensar nos processos, nos sistemas, por exemplo, ele é um boneco que ele anda e pula. Legal. Mas o que acontece quando ele pula em cima do inimigo? Ele mata os inimigos. Interessante. Mas nem todo inimigo morre quando ele pula em cima. Tá, então o que, que define os inimigos que não podem morrer quando ele pula? E outra coisa, quando ele pula de cabeça numa caixa, de baixo para cima, algumas caixas quebram, outras soltam itens, e de repente, se o inimigo estiver em cima dessa plataforma e receber esse hit, ele morre. Tá, todo inimigo vai morrer com um hit só. Qual é o comprimento de uma fase? Como a gente vai montar uma fase? Qual o sistema que a gente imagina? Vai ser por blocos? Vai ser por tiles? A gente vai montar organicamente via pixel? Ou não importa, entendeu? O jogo é 3D, o jogo é 2D, o jogo é 2.5D. O que acontece se eu apertar para baixo aqui num cano? Eu vou entrar nesse cano? Eu tinha que sair do cano? Todo mundo lembra que quando você chega do cano, ela para de aparecer. Isso é uma decisão de design. Você não pode falar, eu quero que a planta saia e mate o cara. Tá, mas e o que mais? Alguém decidiu que é interessante essa planta parar de aparecer quando você está perto do cano, tá? O quão perto ela precisa estar. Então, tudo isso, todo esse sistema, tudo que está sendo englobado nisso, faz parte do game design. Então é isso. O game designer é um cara que viabiliza essas ideias. Ele não é um cara que tem as ideias. Você nem sempre precisa ter a ideia. É importante que você consiga pegar isso e transformar em algo que seja factível. Então, de forma bem corrida, de forma bem resumida, é isso que um game designer faz. E se vocês tiverem interesse, vocês podem mandar um e-mail ou mandar mensagens aqui no chat. Esse é o momento. Mandem as perguntas de vocês. Ele tem 2 minutinhos para responder. Tá, vamos correr aqui para trás, as coisas que eu consigo responder rápido. Vou ver qual que é bom. Qual engine a gente utiliza? Aqui no Black River a gente usa Unity, mas
Depende muito. Dependendo da empresa que você tem pretensão de trabalhar ou da forma que você quer trabalhar, você pode usar, na verdade, qualquer engine. Engine só é uma ferramenta. Então, tem gente que eu conheço que trabalha com Pico 8, tem gente que trabalha no Game Maker. Acho que se você quer trabalhar de forma independente, a engine que você sentir mais confortável de aprender. O Game Maker ele é bem fácil de aprender, ele é mais mastigável, então não é um problema usar. Você pode até, de repente, não sei que jogo, eu não sei que engine escolher. Você também tem grupos no Facebook de desenvolvimento de jogos que as pessoas trocam uma ideia. Então, de repente, você pode jogar uma pergunta lá, isso já ajuda. Perguntas: como é criar uma história tanto em termos narrativa quanto em mitologia dentro do jogo? Eu não acho que consigo responder isso em 2 minutos, mas eu quero responder isso. Existem alguns bugs em jogos por causa do designer? E, na verdade, os bugs do jogo, todo bug que aparece no jogo é culpa de todo mundo. Algumas coisas que são culpa do designer, digamos, né? Culpa. Deixa eu tirar a apresentação aqui para vocês olharem a minha cara, talvez. Deixa eu ver. O que é culpa do designer, às vezes, são algumas modificações que a gente tem que fazer em função de sistemas do jogo. Então, de repente a gente fala, pô, bem escrachado, sabe, Mario. De repente, lá na frente a gente fala, pô, testando aqui, eu acho que o Mario não é pra pular não, hein? Senão o jogo fica ruim se ele pular. Bom, dependendo da época em onde você colocou essa informação, tipo, nos últimos momentos, ou se já fizeram muita coisa do jogo, tirar o pulo é uma coisa muito estrutural. Então, isso não é que vai causar um bug, mas vai causar um problema para o time todo. Então, tem um pouco disso, né? Então, mas bugs acontecem por vários motivos. Às vezes, só um exemplo, às vezes um bug aparece porque alguém subiu uma imagem. Entendeu? Então, todo mundo. Tem muita empresa tipo que trabalha com engine própria, isso é verdade. O próprio Kojima, ele fez uma engine própria, né? Deixa eu ver como funciona a contratação de compositor da trilha sonora de um jogo e qual parte da linha do tempo do desenvolvimento ele entra. Depende um pouco do tipo de jogo em relação a quando ele entra no projeto. A maioria dos projetos, eles não dependem tanto de som, né? Quando eu falo de trilha sonora, a gente está falando de um compositor. Então, dependendo do projeto, ele não precisa tanto do cara do som. Então, talvez ele entre no momento mais final. É porque contratação de um compositor não é tão comum. Às vezes você terceiriza, você contrata no sentido de, eu tenho um portfólio de uma pessoa que eu confio, uma pessoa que tem um preço legal e tem um portfólio bacana, então eu gostaria que ele fizesse um trabalho no meu projeto. Às vezes você escolhe compositor pela afinidade. Alguns compositores trabalham bem com alguns estilos e você tem uma ideia do estilo de jogo que não vai funcionar com esse cara, então você procura alguém que possa te atender melhor. Mas depende, tem jogo que a trilha sonora, ou próprios efeitos sonoros, né, não só o compositor, mas o sound designer, é muito importante. Tem jogos que isso está tão entranhado na mecânica que ele precisa participar mais cedo do processo. Como eu posso entrar num time de jogos? Depende. Aqui na Black River, a gente, de volta e meia, a gente abre uma vaga e, dependendo do nível da pessoa, é normal. Faz um teste, você responde, a gente avalia esse teste e a gente contrata uma pessoa. Outras empresas, né, que trabalham nesse formato, a TEPS, deixa eu ver, a Kiris, eles também fazem um processo muito parecido. Quando aparece uma oportunidade, você manda um currículo, se for interessante, você faz um teste, e aí, dentro desse teste, alguém avalia e você é contratado ou não. Outras empresas, por exemplo, tem muita gente que abre empresa independente. Então, não é exatamente ser contratado, mas você participa do time porque você consegue agregar alguma coisa no time. Aliás, em questão de carreira, talvez seja interessante saber que durante essa pandemia moveu muita coisa. Muitas indústrias de jogos agora estão contratando também home office. Então, tem indústrias algumas empresas, né, que em vez de você ter que se mudar, por exemplo, elas estão contratando você para trabalhar de casa, dando suporte remoto. Então, as indústrias de jogos deram uma boa sobrevivida da quarentena. Mamoru, acabou o tempo. Oi? Tá bom, na verdade a gente passou 2 Tudo minutos. bem. As próximas palestrantes já estão aí. Então, tu pode deixar teu contato aí, teu Instagram, teu e-mail, para os alunos entrarem em contato contigo depois? Vou escrever por aqui. Favor. Grava aí também, Dejane. Pega aí. O Instagram, agora, eu não respondo nunca lá em cima do
Pode dar um sorriso aí para a gente tirar uma foto, um print? 1, 2, 3 e... Aê, Oi? muito obrigada, Muito obrigado, tá, de viu? verdade, os Gente, alunos se as amarraram. perguntas que eu não respondi, mandem lá que eu vou tentar responder logo, tá? Não deixem de perguntar, entre em contato, mais. Um abraço. Valeu, valeu.